né? Estamos aí na sequência dos dons espirituais, 22º encontro dos dons, e hoje a gente vai falar de um dom bem pitoresco, assim, de um dom bem diferente, talvez tenha pouca atenção no que diz respeito a estudo bíblico, a teologia, quando a gente olha os textos, os livros escritos a respeito da arte, a respeito da criatividade, dentro do contexto bíblico, às vezes você sente falta de uma bibliografia mais profunda, tem pouco conteúdo, mas é um dos dons mais relevantes da igreja, que mexe realmente com as nossas emoções, que fala de uma maneira especial conosco, o dom de arte, né? É um dom de arte, então a gente louva a Deus, viu, Éder? Mas brincadeiras à parte, o Éder também é um dos artistas da igreja, junto com a sua esposa. A gente tem um grupo de irmãos aqui com um nível de criatividade assim impressionante, e a gente vai ver biblicamente que a criatividade, a arte também pode ser usada de maneira espiritual. Então, vamos sem demora aí para o nosso primeiro slide, para a gente ver a base bíblica que diz respeito ao chamado dom de artes e o dom de criatividade. O texto bíblico de Hebreus capítulo 11, versículo 10, apresenta aquilo que a gente já sabe, né? Tanto Hebreus quanto Gênesis apresenta o Deus Criador. A palavra criatividade vem justamente, ela deriva de Criador. Então nós vivemos e somos reflexos, somos respostas de um Deus Criador, de um Deus criativo. Deus, ele tem uma capacidade inventiva que logicamente excede incomparavelmente a capacidade humana, mas a nossa capacidade vem de Deus. Por que somos criativos? Porque somos reflexos de um Deus Criador. Como é que criamos as coisas, inventamos, desenvolvemos? Porque temos em nós a imagem e semelhança de um Deus Criador. E o texto de Hebreus diz o seguinte: porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice, o artesão, o artista, o criador, o construtor é o próprio Deus. E olha como a arte é uma coisa interessante, porque Deus não apenas cria, mas Deus para admirar a sua criação. Isso é algo que também nos chama a atenção. O texto bíblico diz o seguinte: Deus viu tudo quanto havia feito, e eis que tudo era muito bom. Por que Deus para contemplar a sua própria criação? Se Deus sabe de todas as coisas, por que Ele para? Porque a arte precisa ser vista, a arte precisa ser admirada. Quando a gente fala a respeito da luz no Novo Testamento, o Senhor Jesus diz que ninguém pega uma luz, uma lâmpada, uma vela. Nós temos aqui, né, alguns holofortes, algumas LEDs, etc. Ninguém pega uma luz e coloca ela escondida, e ninguém faz arte, ninguém pinta, ninguém canta, ninguém compõe para deixar escondido. É para ser visto, não é para ser adorado. Adoração é somente a Deus, mas é para ser admirado. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e o próprio Deus declara que era muito bom. E aí nós temos, que às vezes as pessoas, né, poxa, mas não tem, o que a arte tem de espiritual? O que a pintura, a escultura, a encenação, o que o artesanato, a costura, o que essas coisas têm de fato de espiritual? O outro texto que nós deixamos aí em destaque, Êxodo capítulo 35, diz o seguinte: eis que o Senhor tem chamado pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu. Se o texto terminasse aqui, a gente poderia imaginar que o Espírito do Senhor encheu aquele personagem do Antigo Testamento de uma série de coisas. Mas o texto diz que o Espírito de Deus encheu ele de sabedoria, de entendimento. Para quê? Para criar invenções. Bezalel, ele foi cheio da presença de Deus para ter uma criatividade, uma capacidade inventiva além de todos os da sua geração. E se você conhece um pouco da história do Antigo Testamento, você vai se recordar que existe uma gama de detalhes impressionante na obra que o Senhor faz no seu tabernáculo. O local da adoração era cheio de detalhes. As colunas, as cortinas, os encaixes, os objetos, nada disso tem valor em si de adoração, mas Deus
deu ao tal do Bezalel uma capacidade inventiva para que aquilo fosse feito e admirado. Quando nós admiramos a arte de alguém, nós admiramos o Deus que ela representa, né? Então podemos sim admirar a arte, podemos admirar as pinturas, as esculturas, as culturas, o artesanato, a música, a literatura, a poesia, porque tudo isso vem de Deus. A palavra do Senhor diz que Deus é o Criador de todas as coisas. Então toda essa capacidade inventiva vem de Deus. E existem, todo ser humano tem algum nível de criatividade. As crianças são muito criativas nas suas brincadeiras, os jovens são criativos na sua maneira, às vezes, de se vestir, de se expressar, né? Os adultos, cada um, as mulheres, cada um tem o seu nível de criatividade. O que eu estou falando é que existe um dom, existe um fazer espiritual diferente em alguns irmãos. E o exemplo no Antigo Testamento, hoje a gente vai ficar só no Antigo, e quarta que vem a gente fica só no Novo. O exemplo do Antigo Testamento está, por exemplo, não é o único, por exemplo, na vida de Bezalel, que ele é cheio do Espírito Santo de Deus para criar coisas, ele é cheio do Espírito Santo de Deus para fazer invenções. Você conhece alguém que é criativo? Você conhece alguém que é inventivo? E essa pessoa, no ato de criar, ela gera bênção por causa das coisas que ela cria, que ela desenvolve, o artesanato, a costura, a pintura, o tecido, o TNT. Você conhece pessoas que através da criatividade são usadas por Deus? Vai marcando, coloca aí, tanto no Face quanto no YouTube, convida essa turma para estar conosco. Definição, vamos para o próximo slide aí. O texto que nós lemos diz que Deus deu uma capacidade inventiva, Deus deu uma capacidade criativa. Faltou colocar, me ajuda aí, Tiago e Gisele, vê se dá para pôr, esqueci de pôr um texto, Amós capítulo 6, versículo 5, vê se dá para pôr, os irmãos estão aqui presentes, livro de Amós, capítulo 6, versículo 5, traz também uma palavra bem interessante sobre a criatividade no Antigo Testamento e como Deus usa os seus servos, dando a eles espírito criativo. Livro de Amós, capítulo 6, versículo 5, na minha versão diz assim: que cantais à toa ao som da lira, e inventais, como Davi, instrumentos músico para vós mesmos. Aqui Amós está puxando a orelha do povo, que fazia coisas à toa, mas ele coloca uma comparação. Davi também inventava. Davi inventava instrumentos. Além de Davi compor, além de Davi cantar, além de Davi tocar, ele criava instrumentos. Você consegue imaginar que coisa fantástica? Entre um gigante e outro, entre sacar a espada numa batalha e outra, Davi ainda criava instrumentos para adorar a Deus. E a palavra criar ou inventar no Antigo Testamento, essa palavra aí, shareb, significa o quê? Desenhar, inventar, conceber, fazer, planejar, contabilizar, habilidade. Uma pessoa que tem shareb, ela tem habilidades especiais. E uma palavra que foge, né, do contexto geral e que me chamou a atenção dentro de shareb é valor. Então as coisas são criadas, são desenhadas, são concebidas, são desenvolvidas, mas geram valor. Não é uma coisa à toa, não é a arte pela arte, não é a arte para gerar qualquer outro tipo de situação, a não ser valorizar. Valorizar, em primeiro lugar, o Deus Criador e valorizar também o ser humano, que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Olha que coisa tremenda. O que os irmãos estão colocando aqui? Ó? Vamos ver a Sara. As professoras de educação infantil precisam ser criativas. Verdade, tem algumas que têm uns dons especiais. Tem talentos humanos, muitos professores têm talentos. E tem alguns que têm dom mesmo. Porque a maneira com que ela faz a coisa, o desenho, a apresentação, aquilo gera um valor espiritual. A Mayra colocou aqui, né? Eu invento um monte de coisa. Tadinho do Ezequiel,
trabalha mais em casa do que no trabalho. Isso é um perigo. As mulheres inventivas em casa, coitado dos maridos, né? Isso é um perigo. Você tem muito trabalho, Éder, com a Érica? Porque a Érica é uma pessoa criativa, ela inventa muita coisa e sobra para você desenvolver, tá vendo? Queridos, bênção de Deus, dom da criatividade. Bezalel recebeu de Deus um espírito, foi cheio do Espírito de Deus para desenvolver coisas criativas para adoração, coisas criativas para o engrandecimento do nome do Senhor. Alguns atributos. O que se espera de uma pessoa que tem o dom de criatividade? O que se espera de uma pessoa que exerça arte na igreja? E arte é uma coisa muito derivada, é muito múltipla, derivada não, é muito abrangente. A gente fala de pintura, a gente fala de escultura, a gente fala de dança, a gente fala de música, a gente fala de objetos manuais, a costura, o corte, são muitas coisas, e a gente vê aqui na igreja do 15, irmãos aí abençoados e abençoadores na arte. Marque alguns irmãos, vai marcando, os artistas da nossa igreja. Atributos. A pessoa tem que ter algum nível de habilidade manual. Nem toda a arte exige habilidade manual, mas no caso de Bezalel, ele recebeu um dom de Deus assim impressionante. Bezalel era bom na pintura, na costura, ele tinha trato com objetos preciosos, com objetos mais difíceis, com bronze, com prata, com ouro, com madeira. Então, nós vemos pessoas que recebem de Deus um dom especial para tornar o culto mais alegre, mais festivo. Ah, mas por que enfeitar a igreja? Por que enfeitar a igreja? Por que colocar luzes? Por que fazer um detalhe aqui, um detalhe ali? Querido, primeiro porque Deus merece, amém? Deus merece o melhor, Deus merece toda a nossa criatividade. Em segundo lugar, porque isso fala com o ser humano. A arte fala conosco, a arte fala em campos da nossa capacidade interpretativa que talvez a linguística e a oratória não chegue. Quando a gente fala de arte, é fato que o nosso cérebro reage de maneiras diferentes ao linguajar das cores, dos aromas, dos sabores, dos movimentos, e nós precisamos usar isso também em prol do reino de Deus, porque pasmem, você que não gosta, você que critica, você que não aceita a arte dentro da igreja, Deus utiliza da arte para falar conosco, e a gente vai ver isso hoje no texto bíblico. Então, habilidades manuais, disposição, persistência. Você está fazendo uma coisa, quebra, rasga, tem que fazer de novo, tem que remendar, e está em cima da hora, aí a pessoa liga para você, faltando 5 minutos para começar o culto, pastor, não vai dar tempo. Não, vamos querido, vamos que vai dar tempo, nós vamos conseguir, e os irmãos vão ali, uma visão abrangente. A pessoa que é criativa, ela tem um olhar, ela vê um pedaço de alguma coisa, ela já imagina, olha, isso daqui daria uma cruz, isso daqui daria uma manjedoura, olha, se eu pegar isso daqui, eu faria isso, aquilo outro. A pessoa tem um olhar abrangente, ela consegue ver coisas que os outros não veem. Isso é dom de Deus, uma mente imaginativa. Ela consegue, dentro de espaços, dentro de situações, criar coisas que quando a gente chega e fala assim, não é o mesmo lugar, não é o mesmo espaço, como é que você fez isso? E nós vemos isso também, a ação de Deus. Quem são as pessoas criativas aqui da nossa igreja? Citar a Lúcia Valério, que está aqui no culto de hoje, verdade, a Lúcia é uma pessoa muito criativa. A irmã Sandra, a irmã Elza, a Ilma está citando aqui, Sandra de novo foi citada, a Diná já foi colocada aqui, muito criativa, a Gisele, a Késia, quem mais? Vai marcando o povo aí, esse povo criativo, que Deus tem nos dado aqui na igreja do 15, a Ivone, marca aí para mim, a galera realmente tem um nível de, a Neuza, gente criativa para as coisas do Senhor, e que fazem a diferença no reino de Deus, gente que inventa, e que faz o culto ficar mais claro, o culto ficar mais perceptível, mais inteligível, a mensagem ser transmitida. Queridos, mas arte, pastor, é dom de Deus? Onde você arrumou esse negócio? Na Bíblia, está na Bíblia.
Você reclama porque você não lê. E, pasme, querido, está muito mais no antigo, que era uma época mais fechada de lei, do que propriamente no novo. Passa mais uma aí. Olha que coisa, além de Bezalel, também mulheres receberam da parte de Deus um espírito especial de sabedoria e criatividade. A gente lembra, né, que esse contexto o início do tabernáculo, do local de adoração, local de encontro, a reunião do povo de Deus, o encontro solene, Deus faz carregadíssimo de detalhes, é muita arte, as cores, as combinações, as costuras, cada um tinha que ter um detalhe especial, e Deus deu capacidade a algumas pessoas. Êxodo 35, 25 e 26 diz assim: e todas as mulheres sábias de coração. Não é uma sabedoria humana, é sabedoria de coração. Fiavam com as suas mãos e traziam o que tinham fiado, azul, púrpura, carmesim, linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu, em habilidade fiavam os pelos de cabra. Então, para o início do culto, o começo da história da adoração solene, a congregação dos santos, a Assembleia dos Justos, haviam homens e mulheres que Deus deu espírito de criatividade para tornar o culto belo. A gente que vem aqui na frente é feio, os irmãos viram, estava aqui o Hudson, estava aqui o Samuel, o Guilherme, estou eu, estava o Éder, tem outros feios ali escondidos, não vou citar o nome do Tiago, mas assim, a gente pode ser feio, mas o culto a Deus tem que ser belo, tem que ter alegria, tem que ter vida, tem que ter expressão, porque Deus é um Deus vivo, Deus é um Deus de movimento. O texto bíblico vai dizer que Deus, no início, né, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, Deus se movia, Deus se mexia, Deus estava em movimento na criação. Passa mais uma aí, voltar o texto que a gente já citou, mas agora com a parte maior. Homens cheios de sabedoria, entendimento, ciência e criatividade. Eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, chamou pelo nome, hein? Bezalel, vem cá, eu quero fazer de você uma pessoa especial, né? Legal, eu vou pregar? Não, Bezalel. Eu vou evangelizar? Não, Bezalel. Você vai aconselhar? Não, Bezalel. O que você vai fazer, Bezalel? Eu vou te dar o dom da arte. Olha que coisa tremenda, que coisa fantástica. E o texto diz que ele era da tribo de Judá, né? E o Espírito de Deus o encheu de toda a sabedoria, entendimento, ciência, em todo o labor, em todo o trabalho. E para quê? Para criar invenções, para trabalhar o ouro, trabalhar a prata, trabalhar o cobre, lapidar as pedras, para o engaste, para entalhar a madeira e para trabalhar em toda a obra esmerada. O cara era uma espécie de mistura de Leonardo da Vinci com Pablo Picasso, com Rafael e com Michelangelo. Era só isso. Ele era uma mistura de todos os grandes gênios da arte, da pintura e da escultura, porque Deus deu a ele esse dom. E para quê? Isso poderia ser trabalho de Bezalel? Sim, Bezalel poderia trabalhar como marceneiro, como escultor, como artista, mas o objetivo primário era o ato de louvar e adorar o nome de Deus. Tudo que Deus nos dá é para adoração. A gente exerce profissionalmente? Sim, mas tudo que Deus nos dá, em primeiro lugar, é para adoração. Já tinha reparado, querido? Espírito Santo enchendo pessoas, para as pessoas serem criativas. Você chegar na igreja, numa cantata de Páscoa, numa cantata de Natal, num dia dos pais, num dia das crianças, num evento específico, e há um quebrantamento, porque a pessoa chegou na igreja e o visual falou com ela, antes do louvor, antes da pregação, a imagem falou com ela. Isso é uma coisa fantástica. Passa mais um. Arte, criatividade na música e na dança. Esse a gente até que aceita um pouco mais fácil. Já tem a cultura, né? A música, a dança menos, em muitas igrejas, mas tem a cultura já da música e da dança como arte na igreja. A música sacra, muito antiga, etc e tal, mas ela nasce também como expressão de louvor e adoração. Tem vários personagens, né?
Aqui eu estou citando Moisés e Miriam e o grupo de mulheres. Então cantou Moisés e os filhos de Israel esse cântico ao Senhor, e falaram dizendo. É interessante porque a princípio esse cântico não existia. A gente não tem um registro escrito desse cântico antes. Até também porque não teria, lógico, o cântico fala exatamente da vitória sobre os egípcios. O que o texto sugere, de novo, não está escrito, tá? Isso é uma inferência que a gente faz. O que o texto sugere é que de alguma forma foi uma composição coletiva. Moisés começou a puxar as primeiras frases e as pessoas foram cantando. Vez por outra o Chico faz isso aqui também na hora do culto. Ele pega algumas frases e ele vai dedilhando ali a sua guitarra, o seu violão, e ele vai cantando. E aí se torna uma música coletiva, se torna uma música do momento, se torna uma música da igreja. Então Moisés e os filhos de Israel, entoaram, cantaram este cântico ao Senhor, e falaram dizendo, cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançando no mar o cavalo e o seu cavaleiro. E o que aconteceu? Moisés e os homens começaram, aí as mulheres também. Então Midian, a profetisa, irmã de Arão, tomou o tamborim na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela, com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia. Então os homens estão cantando, e as mulheres respondendo, cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Então, não sei se você consegue imaginar essa cena. O texto bíblico fala que havia algo em torno de 500, 600 mil homens que saíram do Egito. A gente, contabilizando homens, mais mulheres e crianças e idosos, tem-se um número aproximado aí de 2,5 milhões de pessoas. E o povo cantando, os homens de um lado, as mulheres puxando do outro, e o tamborim, e a dança, e o ritmo. Arte que revelou naquele momento a grande vitória que Deus deu a Israel. E a gente louva a Deus por isso também. Poesia, querido, poesia também está no Antigo Testamento. Aqui na igreja a gente também já tivemos e temos, irmãos e irmãs que declamam poesia. Durante muitos anos, aqui na igreja, a irmã Leia Balsanelli, a Marne, esposa do Jó, eram irmãs, marca elas aí, que eu citei o nome delas para elas depois assistirem. Eram irmãs que declamavam poesias e decoravam textos longos e apresentavam aquilo com uma interpretação de alma. É uma coisa muito profunda, e a gente louva a Deus. Jacó, enquanto está se despedindo dos seus filhos, no texto ali de Gênesis 49, ele declara profecias, palavras de bênção aos seus filhos, de maneira lírica, de maneira poética. Eu vou citar uma delas aqui, e ele diz a respeito de José. José é um ramo frutífero junto à fonte, seus ramos correm sobre o muro, os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam e o odiaram, o seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidas pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênção dos altos céus, com bênçãos do abismo que está embaixo, com bênçãos dos seios e da madre, as bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais. É um texto poético, é um texto que tem uma profundidade muito grande. Então nós temos também música, dança, costura, pintura, escultura, artesanato, tem muita coisa. Para a semana que vem, nós vamos falar aí das costureiras da igreja, das boleiras da igreja, As irmãs que fazem bolo e costura, porque a gente tem no Novo Testamento o testemunho de Dorcas, e a gente vai ver como Deus também usa de maneira graciosa essa coisa que é uma atividade às vezes doméstica, uma atividade ali, um passatempo, etc., mas Deus tem utilizado homens e mulheres também com essas práticas, às vezes, que na cabeça de muito é coisa corriqueira, mas Deus utiliza com valor espiritual. Vamos lá, mais um aí, vamos falar do teatro, vamos falar da encenação.
Ah, esse negócio de teatro é novidade, nunca teve isso na igreja. Querido, você está ruim de Bíblia, hein? Você está ruim de Bíblia. No Antigo Testamento, os profetas foram atores, os profetas foram encenadores. Deus utilizou profetas para levar mensagem através da mímica, através da encenação de rua. Coloquei umas fotinhos aqui para a gente matar a saudade do Belux. Olha o que diz o texto de Oséias: eu também falei através dos profetas. Falou a quem? Ao povo. E multipliquei as visões. De quem? Dos profetas. E através de parábolas representadas pelos profetas. Nós temos Jesus com parábolas declaradas no Novo Testamento, e nós temos os profetas com parábolas apresentadas. Alguém lembra de alguma encenação no Antigo Testamento? Não joga ainda o slide não, segura aí. Alguém lembra de alguma encenação no Antigo Testamento? Davi metendo louco, literalmente, né? Davi se faz de louco, fica babando, espumando diante do rei dos filisteus, para não ser ali morto. Cadê os irmãos da internet aí? Me cita alguma situação profética. Quais os profetas que encenaram, representaram, fizeram teatro de rua? Querido, a gente faz no carnaval, né? Em outros eventos aqui na igreja, a gente faz encenação, teatro de rua, e o pessoal acha que isso é novidade, que a gente está inventando. Querido, tem gente fazendo teatro de rua há bastante tempo, inclusive no Antigo Testamento. Deixa eu dar uns minutinhos aqui, para algum irmão citar. Teatro de rua no Antigo Testamento. Cadê ninguém? Cadê os artistas da igreja? Você faz arte, mas não lê o texto bíblico, né, seu infeliz? Tem que conhecer. Tem que conhecer da palavra de Deus. A Lola colocou aqui, né, a pastora Mabel, que canta, toca, atua e ministra. A Mabel dá até raiva dela, é tanto talento que a gente... Só Jesus, né? Mas eu peço perdão, eu tenho inveja, mas eu peço perdão, viu, irmão? Mas é muito talento. Ali, ó, a Bilene colocou Jeremias com as suas correntes. Quem mais? Mais alguém? Vamos lá para o nosso slide, então. O pessoal está devagar aí. Mímicas e encenações públicas. Isaías. Foi citado Jeremias, nós temos Isaías. Então disse o Senhor: assim como o meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia, assim o rei da Síria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços, e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Então Isaías fez um teatro que durou 3 temporadas inteiras, 3 anos. Eu não sei como era a bilheteria de Elias, mas de Isaías. Eu não sei como era a bilheteria de Isaías, mas Isaías durante 3 anos representou andando despido, andando nu e descalço, e as pessoas vendo aquilo se escandalizavam. Mas que profeta pelado no meio da rua, que papo é esse? E o que era? Na verdade era uma encenação, e Deus dizendo assim: exatamente desse jeito eu farei com o povo do Egito e com o povo da Etiópia. Aí já foi citado Jeremias, né? Vamos pôr um texto aqui de Jeremias também, com mímicas e encenações públicas. Disse o Senhor: vai e compra um cinto de linho. Comprei o cinto, conforme a palavra do Senhor, e o pus sobre os meus lombos. Sucedeu ao final de muitos dias que disse o Senhor vai mandar Jeremias esconder esse cinto. Aí depois manda Jeremias ir lá: levanta-te, vai a Eufrates, toma dali o cinto que eu te ordenei que o escondesses ali. Eu fui a Eufrates, cavei, tornei o cinto de onde o havia escondido, e eis que o cinto tinha apodrecido e para nada prestava. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Então Jeremias vai e compra um cinto caro, de linho, todo mundo fica observando, o profeta sai com o cinto, daqui a pouco o profeta vai e enterra o cinto, ninguém entende nada. Passa um tempo, Deus manda ele buscar o cinto, ele busca, e todo mundo acompanhando. Daqui a pouco ele tira o cinto, e as pessoas: Jeremias, o que significa isso?
Aí Jeremias vai dizer, olha, Deus está dizendo que aqui, assim como esse cinto tinha valor e agora não presta para nada, assim acontecerá com a soberba do povo. Querido, gente criativa. Oséias, a Bilene Medeiros colocou, Oséias foi uma vida inteira de teatro, né? Ele precisou encenar através ele assumiu um papel em vida, casando-se com a prostituta, sendo traído por ela, comprando ela de novo, para representar o sentimento de dor e de tristeza que Deus tinha diante do seu povo, que vivia traindo a confiança de Deus. E aí você acha que teatro na igreja é novidade. Nossa, agora tem luz na igreja, é novidade. Gente, há muito tempo, Deus tem falado, Hebreus capítulo 1, tendo Deus outrora falado muitas vezes, insistência, e de muitas maneiras, criatividade, aos pais pelos profetas, e nos últimos dias a nós, através do Filho, que é o esplendor, a exata expressão da glória de Deus. Uma outra coisa, dentro da criatividade, nós pastores tentamos de alguma forma realizar isso, é a tal da pregação criativa, e o pessoal também acha que está inventando a roda, fazer metáfora, contar história, fazer monólogo. Faz tempo que eu não faço, a gente fez um monólogo aqui na igreja, em dupla, né? Eu e o Edilson, contando histórias, e a gente se vestiu, né, de personagens bíblicos, e são maneiras criativas da pregação, e a gente interage com as pessoas, a gente brinca, a gente conta causos ilustrativos, causos irreais, mas que trazem um moral da história. A gente traz casos reais da história bíblica, da história da igreja de Cristo no tempo, para de alguma forma nos transportarmos para aquela situação, mas nada disso é novidade. E a gente tem uma metáfora aqui linda, né? Um conto, uma alegoria fantástica, que é Natã. Chegando Natã, Davi disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico, outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha, que comprara e criara em sua casa crescera. Junto com seus filhos, comia do seu bocado, do seu copo bebia, dormia nos seus braços. Olha que história bonita, é quase uma história de niná. É quase uma história para dormir. E você que conhece um pouco de Davi, começa a imaginar as reações de Davi. Dormia nos seus braços, tinha aquela cordeirinha como uma filha. Vindo um viajante, um homem rico, não quisesse tomar das suas ovelhas, ou seja, da sua posse, do seu gado para dar de comer ao viajante, que viera a ele, mas tomou da cordeirinha do homem. Você consegue, você tem criatividade, imaginação, para começar a imaginar a mudança de humor de Davi? Por que Natã usou exemplo de ovelha? Você consegue fazer as pontes? Davi, que cuidava das ovelhas do pai, que deixa as ovelhas sobre um cuidado de ajudante, vai matar Golias. Você consegue entender essa coisa? Davi, que foi perseguido por Saul. Saul era o cara que tinha todas as ovelhas, tinha toda a riqueza, e Saul perseguiu Davi. Davi era esse cara, era esse personagem mais fraco, e Davi foi literalmente absorvendo tudo aquilo. E aí, no momento certo, vem o apelo da mensagem, né? Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira. Eu imagino Davi sacando a espada, com sangue nos olhos, e disse: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve morrer. E Natã deve ter batido palma: exatamente, Davi, esse cabra, esse homem é você. Mensagens criativas. Queridos, tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nos últimos tempos, através do Filho, a criatividade, volta lá para o primeiro slide, deixa lá, parado lá no primeiro slide. A criatividade é um dom de Deus. Deus deu um espírito excelente a Bezalel, Deus deu um espírito excelente àquelas mulheres, Deus tem dado espírito excelente de criatividade a homens e mulheres aqui dentro da nossa igreja. Vários aqui foram citados, o Tiago Holanda, que está aqui, muito criativo também, a Érica, muito criativa, a Diná, que já foi citada, a Késia, né? A Lúcia, a Sandra, que estão aqui presentes, a irmã Elza. É gente criativa, gente que faz
e que traz brilho. Não é só costurar, não é só fazer um bolo, não é só pendurar um cartaz, não é só pôr uma luz. Tem a ver com espiritualidade, tem a ver com o Espírito Santo de Deus. Queridos, a criatividade, a arte também é um dom de Deus. Nem toda arte é dom de Deus. Há talentos humanos, há talentos, mas existe arte, música, poesia, literatura, dança, escultura, existe arte que transmite salvação, tem arte que cura, tem arte que transforma.